Olá, amados, a paz de Yahushua. Vamos dar continuidade aqui aos vídeos a pregação do Antônio Júnior. Mas, gente, agora que eu vi, eu gravei 5 vídeos, 5 partes do Antônio Júnior, né? E agora eu tô gravando a 7ª. Eu já tinha gravado 5, aí agora eu gravei a 6ª, agora eu tô gravando a parte 7, né, desse vídeo. Gente, o caminho é Yahushua, não é templo físico, né? O título do vídeo. E aí eu fui colocar no meu pendrive e tá a gravação interrompida. Eu não consegui passar pro meu pendrive. Não consegui passar, depois de muito custo, eu consegui passar essa parte pro computador. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, eu estou passada, gente. Que isso, a gente não tem mais liberdade de salvar um vídeo no computador. É sério isso mesmo, amados? Vocês vejam bem a situação que nós estamos chegando. Espera que eu tô tentando fazer um negócio aqui, amados. Tanto tempo que eu não gravo. Ah, sim, ficou legal. Eu vou deixar assim. Veja bem. Isso aqui são os vídeos que eu ainda vou colocar no YouTube. Só que agora aqui eles botaram isso aqui que eu botei nessa parte. Veja, eu não estava conseguindo. Eu demorei um tempo para poder colocar esse vídeo aqui no meu computador. Eu tive que pegar um outro pendrive para passar o mesmo vídeo para o pendrive, porque o meu pendrive, que ainda tem espaço, diz que está corrompido, que eu tenho que destravar a gravação. Eu não sei como fazer isso. Falei, como assim? Que isso? Quer dizer, o YouTube agora tá demais. Então, até tirando a inteligência artificial, né? Estão tirando o nosso direito da gente salvar os nossos vídeos. Isso é um absurdo. Né? Eu tô chocada com isso. Então, vamos continuar aqui a pregação do Antônio Júnior, né? E eu não sei o que houve, amados, que voltou, né? A parte 6, eu gravei de novo, né? Pra vocês verem, eu gravei, eu até fiquei assim, não, peraí, porque eu fiquei bem uns 15 dias sem gravar, por problema do meu olho. Então, eu fiquei uns 15 dias sem gravar. E aí eu voltei, aí que eu fiquei assim, mas eu já gravei essa parte, realmente eu já tinha gravado. Mas vamos continuar. Gente, você olha na internet os comentários das pessoas, né? Esses dias eu até gravei um vídeo sobre divórcio e segundo casamento. Eu tive que gravar esse vídeo lá no YouTube, depois você pesquisa lá, divórcio, pastor Antônio Júnior. Porque um dia minha esposa estava no WhatsApp, conversando com um moço que queria adquirir os meus livros, e ele falou o seguinte, olha, dá um recado aí pro seu marido, que por causa dele, a minha irmã, ela está de depressão, não está levantando da cama mais, e ela está querendo morrer. E aí minha esposa perguntou, mas por quê? Eu falei, não, porque ele falou lá na pregação que as pessoas que se divorciaram e casaram de novo, elas já estão condenadas ao inferno. Porque Jesus disse isso. Peraí, olha só, gente, veja bem. Cara, que é isso? Primeiro, se a esposa dele estava conversando com um rapaz, olha só, veja que não tem lógica o que ele está falando. Olha só, a esposa dele estava conversando com um rapaz que queria adquirir os livros dele. Se queria adquirir os livros dele, como pode essa pessoa querer adquirir os livros dele se a irmã dele está em depressão pelo que ele falou? Olha só, não estou vendo lógica nisso. Veja. Que queria adquirir os meus livros. E ele falou o seguinte, olha, dá um recado aí pro seu marido, que por causa dele, a minha irmã, ela está de depressão, não está levantando da cama mais. E ela está querendo... Então vocês vejam que não tem lógica. Se a irmã dele está em depressão, não levanta da cama, pelo que ele pregou, como pode essa pessoa, esse moço, querer comprar os livros dele, se ele levou a irmã dele para depressão? Vocês vejam que não tem lógica, gente. Não tem lógica uma coisa dessa. Vamos continuar. Morrer. E aí minha esposa perguntou, mas por quê? Eu falei, não, porque ele falou lá na pregação que as pessoas que se divorciaram e casaram de novo, elas já estão condenadas ao inferno. Porque Jesus disse isso. E ele... então eu estou condenado ao inferno, porque eu sou divorciada e casei de novo. Amados, Yahushua, ele falou isso porque eles perguntaram para Yahushua acerca do divórcio. O que Yahushua falou, vamos ver o que ele vai falar. Vamos voltar aqui só um pouquinho para ver o que ele vai falar, para eu poder falar sobre isso. Espera aí. Vamos voltar aqui. Se divorciaram e casaram de novo,
elas já estão condenadas ao inferno. Porque Jesus disse isso, e ele pregou sobre isso, e ele trouxe essa condenação. E essa mulher então começou a pensar: nossa, eu já estou no meu segundo casamento, eu conheço a palavra, então eu sou adúltera para sempre, e os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. E ela então pensou: do que adianta então eu ser crente? Do que adianta eu servir a Deus, se Deus já não me aceita mais, se já não há mais perdão para mim? Veja bem, quando ele falou o divórcio, né, os líderes religiosos que falaram com ele, vamos ver aqui, onde é que está escrito? Deixa eu ver aqui. Peraí. Jesus fala do divórcio, vamos ver aqui, ó. Sobre o divórcio. Bíblia. Veja bem, Mateus 10. Mateus 1. Peraí. Mateus 19, Mateus 19. Mateus 19, 5, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que está escrito. Mateus 19. Nossa, Mateus 19, 8 é demais, né? Ó. Tendo acabado de dizer essas coisas, Yahushua saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, ou seja, alguns fariseus, alguns líderes religiosos. Vamos ver como é que está aqui, Mateus 19, 3. Deixa eu ver aqui, Mateus 19, 3, para ver como é que está. Mateus 19. Mas quando fala fariseus, quem interrogava Yahushua eram os líderes religiosos. Para poder pô-lo à prova. Eram eles próprios. Porque queria condenar ele, porque ele era, sempre foi contra a religião. Yahushua sempre foi contra. Ó, alguns fariseus. Vamos ver aqui na Bíblia Viva. Gente, eu sou muito chata. Mateus, o quê? Não, obrigado, não. Mateus 23. 10, só Belizete. Mateus 23, não, gente. Que isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Mateus 19, 3. Mateus 19. Vamos lá. Mateus 19. Vamos ver como é que está aqui na Bíblia Viva. Alguns fariseus vieram interrogar Yahushua. Está falando fariseu, mas com certeza são alguns da religião dos fariseus que vieram interrogar Yahushua, né? Falando sobre o divórcio, né? Então vamos lá, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, porque quem colocava ele à prova era o sistema religioso, a liderança do sistema religioso, tá? E perguntaram-lhe: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Veja, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Vocês vejam bem. Porque eles largavam a mulher de qualquer coisa. A mulher estava doente e largava a mulher. Separava da mulher. A mulher não penteava o cabelo, separava da mulher, era assim. Era qualquer motivo, eles achavam que devia ser separar da mulher e arrumar outra. Era assim, né? Ele respondeu, olha o que Yahushua respondeu. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Veja a pergunta de Yahushua. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Yah uniu, ninguém o separe. Veja, quando ele está falando isso, que os dois são uma só carne, é no mesmo entendimento.
Da mesma forma que nós somos um no Pai e no Filho, no Espírito, da mesma forma o casal é um no propósito, no mesmo entendimento do casamento. É isso que a Ruth está falando. Então, o que Yahweh uniu, ninguém o separe. Se foi Yahweh que uniu, não separe. Mas será que o casamento foi realmente Yahweh que uniu? Esses casamentos nesses templos físicos aí é Yahweh que está unindo? Porque não é. Se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como é que ele pode estar unindo um casal dentro de um templo físico se ele não está lá dentro? Vocês vejam bem. Vocês vejam bem. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Veja, e a Ruth respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja, exceto por imoralidade sexual. Então vocês vejam bem, exceto por trair. Ah? Vocês vejam bem. Os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E a Ruth respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então vocês vejam bem. Aqui ele está falando isso, amado, imoralidade, ou seja, aquele que traiu a sua esposa, né? Como no meu caso, o meu ex-marido me traiu, né? E eu sofri muito com ele, não é só isso, imoralidade sexual que ele está falando. Vamos ver como é que está escrito aqui na Bíblia Viva, essa parte. Vamos ver aqui, 9. Eu lhes digo isto, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade. Aqui está, olha aqui, ó. De infidelidade. E casar-se com outro comete adultério. A não ser por causa de infidelidade. Amados, a infidelidade, o que é infidelidade? Vamos ver aqui o que é infidelidade? Vocês vejam que na Bíblia Viva, vamos ver aqui como é que está nessa aqui. 19:9, né? 9, vamos ver como é que está aqui. Vocês vejam que ali está imoralidade e na Viva está infidelidade. Imoralidade sexual e na Bíblia Viva está infidelidade. Ou seja, abrange mais coisas, não é simplesmente a imoralidade sexual. Mas abrange mais coisas. Vamos ver como é que está aqui. Ó. Assim, cadê? Ó. O homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, aqui está adultério, relações sexuais ilícitas, tá? Relações sexuais ilícitas, adultério, exceto por infidelidade, aqui está infidelidade, aqui está como na Viva. Ó, por infidelidade. Mas o que é infidelidade, amados? Vamos ver aqui o que é infidelidade. Porque infidelidade não é somente a pessoa ser infiel e trair a pessoa, tendo relação com outra. É muito mais coisas. Dicionário, português online, vamos lá. Então, se for assim, então eu também já estou no inferno, já fui para o inferno já, porque eu estou casada pela segunda vez. Infidelidade. Vamos ver o que é infidelidade. Vamos lá. Falta de fidelidade, deslealdade, traição, a infidelidade de um marido. Falta de exatidão, de verdade, a infidelidade de um historiador. Abuso de confiança, a infidelidade de um criado. A infidelidade é sinônimo de perfídia, deslealdade e traição. Só que, amados, vocês vejam bem. O que está dizendo aqui na Bíblia Viva, exceto por infidelidade, a infidelidade abrange muitas coisas. Não é simplesmente uma infidelidade de um casamento da pessoa ter relação com outra pessoa. Não. A infidelidade da pessoa não ser fiel à outra, não respeitar os sentimentos da outra. Isso tudo é infidelidade, amados. Isso tudo é infidelidade. Então, o que a Ruth disse? Que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos.
Então, eu tenho que amar o meu marido como a mim mesmo. Se a partir do momento que meu marido foi infiel a mim, foi desleal a mim, não no sentido simplesmente de me trair, arrumar outra e ter relação com outra fora do casamento, não é isso. Mas a partir do momento que meu marido chegar para mim e falar: olha, você não vale nada, você é suja, você é idiota, você, entendeu? Falar essas coisas está sendo infiel. Por quê? Porque está sujando o corpo dele. Por quê? Porque eu sou parte de uma só carne. Então, a partir do momento que o marido fere o sentimento da esposa, ele está sendo desleal. Da mesma forma, a esposa. Se a esposa ferir o sentimento do marido, ela está sendo desleal. Ela está sendo infiel. Entende? Então, vocês vejam que na Bíblia Viva, nessa outra Bíblia aqui, ó, fala exceto por infidelidade, ou seja, exceto por infidelidade, ó, infidelidade. Infidelidade abrange várias coisas. O meu ex-marido mesmo, ele chegava para mim e falava: eu casei com você por pena, porque você é feia. Se você não casasse comigo, você não ia casar com mais ninguém. E eu aceitava isso. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Isso é o que? Infidelidade. Então vocês vejam que o que a Ruxa está falando é sobre isso. E quando a gente se ama, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente ouve palavras de ofensa, que nos ofende, que machuca o nosso ser, que machuca nós alma, isso é infidelidade, amados. E a gente vai ficar com uma pessoa que não respeita o nosso ser, que não respeita os nossos sentimentos. E aí a gente está se amando? O próprio Arruxa disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Para eu me amar, eu tenho que amar o próximo, mas eu primeiro tenho que me amar. Se eu não me amar, não tem como amar o próximo. Se eu não amar a mim, eu não tenho como amar o meu marido. Se eu não amar a mim, eu não tenho como amar os meus irmãos. Eu tenho que me amar primeiro. Então, a partir do momento que o marido desrespeita a esposa, sendo infiel, no sentido de denegrir a imagem da esposa, de falar coisas que machuca, que fere a pessoa, e a pessoa continua, isso é falta de amor a si próprio. E a Ruxa vai cobrar isso. Porque ele disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas para nós amar ao próximo, nós temos que nos amar. Então vocês vejam que aqui está falando exceto por infidelidade, mas infidelidade abrange muitas coisas, amados. Não é simplesmente na relação sexual, mas abrange muitas coisas. Ó, sinônimo de perfídia, vamos ver. Olha, ação ou qualidade do que é pérfido, enganador, traiçoeiro, deslealdade, traição, infidelidade, sentiu-se a perfídia de suas ações quando ficou desempregado. Veja, vocês vejam que abrange outras coisas. Infidelidade não é simplesmente no sentido de relação sexual, mas já abrange outras coisas. Então, a partir do momento que o marido fere a esposa, tá? Ou a esposa fere o sentimento do marido, isso já é deslealdade, infidelidade. Isso já é uma traição. Por quê? Porque os dois são uma só carne. Então, a partir do momento que um está ferindo o outro, já não estão mais sendo uma só carne, um só entendimento. É isso que a Ruxa estava falando. Então, essa aqui é a tradução correta, essa aqui, amados. Essa aqui. Veja, cadê? Essa aqui é a tradução correta. Exceto por infidelidade. Tá? Exceto por infidelidade. Tá? Então, ou seja, porque... E a Ruxa não vai cobrar isso de nós. O amor ao próximo como a nós mesmos. Ah, você amou seu marido? Mas você não se amou. Você não se amou por quê? Porque teu marido, ele te desrespeitava, machucava o seu sentimento e você continua ali com ele. Você amou a ele, mas não se amou. Isso, a pessoa será cobrada disso, amado. Isso é muito sério. Entende? Então, vocês vejam bem. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre o divórcio. Então, eu tentei me lembrar, gente, quando foi que eu falei isso? Porque eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca preguei sobre isso. E aí, a gente foi conversando com ele, a gente descobriu que foi uma outra pessoa que trouxe essa mensagem no YouTube. Então,
O problema da gente colocar, né, o fardo sobre a vida dos outros, que nem a gente consegue às vezes cumprir. E às vezes Deus deixa a gente tropeçar. Veja bem, aí ele agora falou que foi outra pessoa, beleza, porque eu não assisti essa pregação, tá, amados? Mas vocês vejam que ele está falando que a gente coloca fardo sobre outras pessoas, ele está falando dele mesmo, porque eles que colocam fardos pesados, e eles mesmos são capazes de movê-los com o dedo. E a Rússia estava falando isso para eles, líderes religiosos. Vamos continuar. Justamente para nos mostrar que nós não somos melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores. E a única coisa que nos faz diferença é Jesus na nossa vida. É a única. Porque nós não conseguimos ser aceitos. Sim, querido. Nós não somos melhores que ninguém. Ele diz que não é melhor que ninguém, mas as pessoas aqui chamam ele de quê? De pastor Antônio Júnior. E sendo que o próprio Arrucha disse em Mateus 23, não chameis ninguém de pai, porque eu sou o vosso pai, que está nos céus. Não chameis ninguém de mestre, ou seja, mestre, pastor, guia, reverendo, apóstolo, porque eu sou o vosso mestre e Arrucha. Então, ele está falando que ninguém é melhor que ninguém, mas aqui porque aqui ele tem que ser chamado de pastor. Se você chegar para ele dentro de uma igreja e falar, ô Antônio Júnior, ele vai falar, Antônio Júnior não, pastor Antônio Júnior. Vocês vejam que ele está falando que ninguém é melhor, mas isso é hipocrisia. Porque ele aqui é melhor porque ele se destaca. E sendo que a Rússia disse que nós todos somos irmãos, e quem quiser ser o maior no reino, que sirva. Foi isso que a Rússia disse. Vamos continuar. Por Deus, por aquilo que nós fazemos. E nós vamos ver aqui no versículo 2, que os líderes desse jovem, eles estavam interessados em somente uma coisa. Olha o que está escrito. Marcos, capítulo 10, versículo 2. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Aqui nós vemos que... Então vocês vejam, ele leu Marcos 10, né? E eu li Mateus, né? Então vamos lá, eu li Mateus 19, né? Eu li Mateus 19, ele leu Marcos 10. Então vamos ver aqui na Bíblia Viva como está em Marcos 10 essa versão, né? Que a gente sempre tem que estar pesquisando, amados, as versões também. Porque uma versão diz uma coisa, outra versão diz outra. Vamos lá, Marcos 10. Então Yahushua desceu Cafarnaum e seguiu em direção ao sul, para as fronteiras da Judéia e da região oriental do Rio Jordão. Como sempre, lá estavam multidões, e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e lhe perguntaram, o Senhor permite o divórcio? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Quem estava tentando apanhar Yahushua numa armadilha? O sistema religioso, os líderes religiosos, que foi ele mesmo que mataram Yahushua. Como a gente já leu em Mateus 26, 27 e 28. Tá? Amado evangélico, se você tem alguma dúvida disso, pegue a sua Bíblia, abre Mateus 26, leia Mateus 26, 27 e 28, vocês vão ver quem mandou matar Yahushua. Vocês vão ver que era o sumo sacerdote, os sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei. Vocês vão ver isso. Sistema religioso. O inimigo de Yahushua é o sistema religioso. Tá? Que prega o contrário do que ele ensinou na Escritura. Então vocês vejam bem. Vamos lá. Verso 3. Que disse Moisés sobre o divórcio? Perguntou-lhe Yahushua. Ele disse que estava certo, responderam. Disse que tudo que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Yahushua. Eu vos lhe disse porque era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio Yahweh fez o homem e a mulher para se unirem permanentemente no casamento. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe, e ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que são mais dois, porém uma só carne, que não são mais dois, porém uma só pessoa, Veja, aqui está uma só pessoa, ou seja, um só entendimento.
tá? Não só entendimento, não só propósito no casamento. E nenhum homem pode separar o que Yah uniu. Veja, o que Yah uniu, ninguém pode separar, mas o que Yah uniu. E não o que um líder religioso uniu dentro de um templo físico dizendo que foi Deus. Porque Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas. Então não foi Yahweh que uniu dentro de um templo físico. Vocês vejam bem. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. Ele disse-lhes: quando o homem se divorcia da esposa para casar-se com outra, comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido e se casar, ela também comete adultério. Tá? Aqui, ele já não está falando por infidelidade, né? Ele não está falando aqui. Cadê? Aqui já está falando de outra forma. Vamos ver aqui como é que está aqui Marcos 10. Marcos 10, vamos ver aqui. Marcos 10. Deixa eu ver aqui até quando foi aqui. Ao 11. Não, aqui. De 1 a 11. Vamos ver como é que tá nessa aqui. Né? Porque é interessante, porque eles falam muito de adultério, a não ser por adultério, por traição, por relação sexual ilícita, mas não é. Abrange muita coisa. Tá? Aqui, ó. Yahushua saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, veja, de acordo com a nossa lei, religião, não é de acordo com o mandamento de Yahweh. Vocês vejam bem, o homem pode mandar sua esposa embora? E Yahushua respondeu com essa pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Yahushua disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele está falando de mandamento. Ah? Só que não é, aqui é lei. Porque mandamento foi algo que deu. Mas vamos lá. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Vamos ver aqui como é que está aqui na Viva, aqui, verso 5. Ó, e por isso, por que ele disse isso? Perguntou Yahushua. Eu vou lhes dizer por quê. Eu vou lhes dizer por quê. Nossa, gente, eu estou lendo muito mal por causa da minha vista, tá? Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Veja, aqui ele não está falando de mandamento. Vocês vejam que aqui ele não falou em mandamentos. Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Vocês vejam que não era mandamento, era lei. O Moisés era a lei. E aqui eles botaram o mandamento maliciosamente. Que aqui, ó, Moisés escreveu essa lei, não é mandamento, porque o mandamento que deu foi Yahweh, para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Yahweh os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Yahweh uniu, mas o que Yahweh uniu. Não é o que o líder religioso uniu no templo físico. Entende? Então vocês vejam bem. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Yahushua respondeu: o homem que mandar sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Aqui eles cortaram. Mas que casar com outra, ou seja, que for exceto, que eles já tiraram o exceto. Por que eles tiraram aqui? E Antônio Júnior leu aqui em Marcos, porque não está dizendo, exceto por infidelidade. Porque infidelidade não abrange simplesmente a pessoa ser infiel, tendo relação sexual com outra, mas infidelidade abrange muito mais coisas. Então vamos continuar aqui para encerrar essa parte. Fariseus
quando eles perguntavam para Jesus alguma coisa, não era para querer saber a verdade, não era para querer, sei lá, honrar Jesus, não, era para colocar Jesus à prova, porque Jesus, ele cumpria a lei, ele cumpriu a lei o tempo todo. Então, nessa época, eles ainda estavam sob o domínio da lei. Então Jesus, ele teve que cumprir tudo para que ele se tornasse o sacrifício perfeito por nós. Porque Sim, ele teve que cumprir tudo que estava escrito para ele cumprir. Não era para cumprir toda a lei, porque se ele cumprisse toda a lei, amados, toda, ele mesmo teria pegado a pedra para atacar na mulher adúltera. Ué, entende? Ele então, se ele cumpriu a lei, toda a lei, ele tinha que chegar para os discípulos dele e falar, olha, jejua porque é a lei. E os discípulos não jejuavam. Então vocês vejam bem, ele cumpriu a lei, cumpriu, ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito, tá? E ele foi sacrificado aos 120 anos, tá? Ele não foi sacrificado com 33 anos, isso é mentira. E ele foi o sacrifício perfeito que aqui está escrito, veja bem. Lucas 24, veja, 24, 44. Olha o que está escrito aqui, o que ele disse. Ele cumpriu, mas ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei. Tanto é verdade que a Ruxa não deu dízimo. Antes está escrito na escritura que a Ruxa deu dízimo. Ele pagou imposto, mas dízimo ele não deu dízimo. Por quê? Não deu dízimo no sentido de dar dízimo, dinheiro, de dar oferta num tempo físico. Ele não fez isso. Ele se deu como dízimo, ele foi dizimado por nós. Ele não deu numa religião, no caso da religião, para cumprir atos da religião. É isso que eu estou querendo dizer, tá, amados? Ele não deu dízimos no sentido de cumprir atos da religião. Você não lê na escritura que a Ruxa deu dízimo no tempo físico. Mas ele se deu como dízimo por nós, porque ele foi dizimado por nós. Ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então, vocês vejam bem, tá? Então, olha aqui, o que está escrito aqui, ó. E disse-lhes, quem disse a Ruxa, veja, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. Estava escrito na lei para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei. Se ele cumprisse toda a lei, ele teria que apedrejar a mulher e apedrejar o adúltero também. Ele teria que chegar e perguntar quem é o adúltero, quem é que adulterou com a mulher. Traz lá para apedrejar os dois. Entende? Não foi isso que ele fez. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Tá aqui bem claro, ó. Ó, tudo, ó, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu tudo que estava escrito. Tudo que estava escrito na lei para ele cumprir. É assim que está na escritura, amados. Tá? Vamos ver aqui como é que está aqui em outras versões. Aqui na Viva, vamos botar aqui na Viva. E aí vou encerrar essa parte, porque já passou, ó, Lucas 24, 44, né? Vamos ver como é que está escrito aqui. Então, e a Ruxa disse, quando eu estava antes com vocês, não se lembram de eu ter falado que todas as coisas que estavam escritas a meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos, deveriam se cumprir? Todas as coisas que estavam escritas ao meu respeito. Não era toda a lei, os preceitos da lei, mas era tudo que estava escrito a respeito dele para ele cumprir. Ele cumpriu. Então, vocês vejam bem. Então, eu vou encerrar essa parte, amados, porque já passou bastante tempo, já tem quase 35 minutos. Nossa, isso aqui hoje tá brabo, né? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações do YouTube.
tá? Verifique se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube está desinscrevendo os inscritos. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxa, até a próxima.